Salve, salve, nação gremista! Começando mais um Papo Imortal. Você sabe que aqui, gremista ouve gremista, já chamando você para as nossas redes sociais, para curtir a gente lá no @imortalcast no Twitter. Sabe que a gente está fazendo muitas postagens e falando muito sobre futebol. Hoje, nesse domingo frio, a gente vai comentar o jogo do Grêmio contra a equipe do Vitória, jogo que foi realizado hoje na Arena do Grêmio. O meu acabou goleando por 4-0 aqui pro Vitória. O time alternativo do Grêmio é os reservas. E para me ajudar nos comentários de hoje, eu tô com os meus parceiros Catriel e o Dunk. Salve, salve, Catriel. Qual é o teu destaque, irmão? E aí, salve, salve, galera. Os reservas ganharam mais uma hoje e nem parecia que era o time reserva, né? Uma grande partida. Bem, é inevitável não trazer como destaque o Mateuzinho, né? Garoto da base, jogou demais, uma grande partida. E também trazer como destaque o Marinho, né? Que teve uma boa participação, uma boa movimentação. E como um todo, o time merece, né, os parabéns, porque dificilmente hoje a gente consegue apontar falhas. Porque coletivamente e individualmente o time jogou muito bem, né? Eu tenho certeza que o Dunk vai trazer aí mais jogadores destaques, mas para mim no momento é o Marinho, o Mateuzinho e também reconhecer o Douglas, né, o nosso maestro pifador, que depois de mais de 500 dias, né, sem jogar, volta a marcar, volta a dar passes importantes, fazer uma grande partida. E para mim o Douglas hoje também é o melhor jogador dessa partida. Beleza. E aí, Dunk? Passa pra nação gremista o teu destaque. Bom, fala aí primeiro, um abraço meus parceiros aqui que a gente está participando e fazendo mais um programa aí. Também toda a nação tricolor que está nos escutando aí. E, bom, eu concordo com todos os destaques que o Catriel fez, né? Concordo que esses três jogadores jogaram uma partida muito boa hoje. E eu separei aqui dois jogadores diferentes desses que o Catriel falou para dar meus parabéns, né, cara? Que é o Jael, que mais um jogo ele se mostrou aquele cara que pode não ser o melhor jogador com a bola no pé, mas com certeza ele sempre vai estar dando o máximo que ele pode dar para o time, né, cara? Sempre participando efetivamente, voltando no meio-campo para roubar a bola, ou quando precisa ir lá para a área para defender. Então, me chama muita atenção isso já, né, cara? A vontade que ele tem, a raça, né, cara? Que é uma coisa que a gente sempre gosta de ver no Grêmio, e o Jael é um cara que tem esse espírito copeiro, né, que faz parte do Grêmio. E meu outro destaque, cara, vai pro Paulo Miranda, que hoje fez uma partida sensacional. O Paulo Miranda, que na verdade não é Paulo Miranda, né, como o Gustavo Villani falou ali na transmissão. Mas, cara, uma partida muito boa, uma partida em que ele, não, por mais que não tenha sido muito acionado, nas poucas vezes que ele foi acionado, ele estava lá, ele deu o bote certo, ele conseguiu sair jogando com a bola. Então eu acho que ele fez uma baita partida, merece um destaque, né, cara? E também uma coisa que ele fez muito importante foi uma boa cobertura com o Marcelo Oliveira, que fez uma função diferente hoje, cometeu alguns errinhos bobos ali, mas o Paulo Moreira estava lá para cobrir ele. Então, o setor defensivo do Grêmio em si merece um belo destaque. O Leonardo também uma boa partida, o Cortez apareceu muito bem também. Então, meu destaque fica para o setor defensivo do Grêmio, e aí o Jair e o Paulo Miranda com um destaque diferenciado. Isso aí que eu destaco por enquanto. Gurizada, o time do Grêmio hoje com um time alternativo, que colocar assim, muitos jogadores entrando, como é o caso da volta do Cortez, né? Tava um tempinho parado, sem fazer 90 minutos. Tem aí o improviso, o bom até eu diria improviso do Marcelo Oliveira na zaga ali, emulando o Kahneman. A partida segura do Paulo Miranda, Leonardo muito bem. A gente tem aí o Jael, novamente, e o Lobo Cinza, né? O nosso Doga 10 marcando um gol depois de mais de 500 dias parado. Isso é cruel demais para um jogador de futebol, passar quase 2 anos em exercer aquilo que mais gosta e hoje voltando às redes. Alegria trouxe esse Grêmio hoje, né, Catriel? Esse Grêmio que mesclou titularidade com reserva, teve um bom Mateuzinho, quer dizer, um bom Matheus Henrique, um bom PP. Esse Grêmio deu alegria hoje, né? Exatamente, é bem isso. Isso que você comentou de mesclar um pouco essa questão da titularidade e tudo mais, vale lembrar, né, que a gente parece que tinha esse trauma, né, do time reserva, visto muito a campanha do ano passado, né, por parte dos reservas. E agora não, agora a gente vê um time que
mesmo, digamos assim, sendo um time B, pode estar brigando. E isso vale pelo reforço que o elenco tem, né, de trazer peças que talvez a torcida possa ficar assim, não é um jogador de nome, não é um jogador chave, não é aquele titular, mas ele compõe o elenco muito bem. No Campeonato Brasileiro, principalmente, né, que a gente tem Libertadores, tem Copa do Brasil, tem os estaduais no início do ano, tem o Brasileirão, um calendário muito apertado. Talvez mais do que ter um grande nome, seja importante ter um elenco completo. E o Grêmio mostra isso. O Grêmio mostra que tem esse elenco completo, mesclando então os meninos da base, como também contratações, né, jogadores que ficam transitando entre os titulares e o reserva, e o Renato consegue conciliar isso muito bem, né, de uma forma muito boa. E nomes experientes também, né, o Douglas vem recuperado da lesão, mostra que ainda tem muito para dar para esse time do Grêmio, jogou muito bem, e é interessante a gente ver essa movimentação, porque a gente se questiona muito, principalmente depois da saída do Arthur, como trabalharia esse meio-campo do Grêmio. Em alguns jogos até a gente viu como uma certa falha que a gente tinha, né? Um ponto falho do Grêmio, esse meio-campo. A gente tem ótimos jogadores de meio-campo, mas a maioria deles com essa mesma característica, que são jogadores com um bom passe, mais pesados, que não tem muita dinâmica, muita movimentação, que é o caso do Maicon, do Douglas, até o próprio Jailson, ainda que tem uma movimentação maior do que esses dois, ainda é um jogador mais pesado. E a gente vê hoje, então, o Mateuzinho vir trazer, agora esse primeiro jogo dele como titular, trazer essa movimentação, trazer essa dinâmica, esse toque de bola rápido, conseguir prender a bola sem perder para o jogador, para o adversário, porque qual que é a proposta que o Grêmio tem? É essa transição rápida para o ataque, é lançar essa bola rápida para os pontas, para fazer o pivô, só que muitas vezes o adversário, sabendo disso, vai fazer uma marcação apertada, vai subir as linhas e vai tentar pressionar esse jogador do meio de campo que sai com a bola. Isso aconteceu contra o Estudiantes, que a gente tinha o Maicon ali no meio campo, tinha o Cícero também, que é um jogador que tem um bom toque, mas é pesado, e o Grêmio tinha dificuldade de sair jogando, muito por causa disso, por essa boa marcação que o Estudiantes fez em cima. E hoje a gente mostra que uma alternativa é o Mateuzinho, porque ele, claro, não querendo fazer essa comparação muito incisiva, né, mas é inevitável, ele lembra um pouco o Arthur nesse domínio de bola, de quando recebe a bola, não tem uma opção de passe e a marcação cheia em cima, ele consegue se movimentar com a bola, dar uma dinâmica, segurar a bola até que apareça uma oportunidade. Ele faz aquele movimento, se procurarem na internet, né, os vídeos do Arthur, é muito semelhante, que é você girar em cima do marcador com a bola e sair livre para distribuir ela. E ele deu essa dinâmica hoje. O Douglas jogando ali no meio, um jogador agora já sem tanta velocidade, né, a gente sabe das limitações dele pela idade e tudo mais, mas ele tocava bem a bola, e o Marinho parece que enfim entendeu a movimentação. Nos episódios anteriores a gente comentava sobre essa movimentação do Marinho, e agora ele demonstra isso, cortando para dentro, né, recebendo a bola, ele corre para dentro, e o PP no extremo, né? Então assim, no time titular, o Luan flutua ali no meio. Hoje, talvez o Douglas não tendo tanta mobilidade assim, o Douglas segurava a bola para o Marinho fazer essa flutuação ali por dentro, que gerou lances de faltas, enfim, puxou a marcação, foi muito bem. E na zaga, foi o que o Donk disse, né? Foi sólida, não tomamos gol, né? Mas a questão do Marcelo Oliveira estar ali na zaga é bem essa questão. A gente precisa de mais um zagueiro. Ele não tomamos gol, mas assim, teve lances que ele falhou, claro. Não foi sempre, né? Foi lances pontuais, mas é importante frisar isso, que ele não é um zagueiro, a gente precisa reconhecer, né? Mas serviu hoje. Hoje, digamos assim, passou no teste. Foi uma ótima partida do nosso elenco. Isso aí. Em que pese a fragilidade do Vitória, Dunk, foi uma baita partida do Tricolor hoje, né? Cara, com certeza foi uma partida em que o Grêmio teve uma superioridade em todos os aspectos. E aí, nisso, na defesa o Grêmio dominou, no ataque o Grêmio dominou, no meio de campo o Grêmio dominou. Foi eu vou dizer que um passeio, né, cara? Mas o Vitória criou umas chances, então eu não vou definir como um passeio. Mas com certeza um jogo que anima
o Grêmio, né? Porque com o time reserva, tu vai lá, faz uma baita partida como essa. O time titular, que é melhor que o reserva, é claro, tem tudo para chegar aí quarta-feira e se classificar, tem tudo para ir lá jogar contra os Estudiantes ali na Arena e se classificar também. Então, com certeza, dá uma injeção de ânimo pro elenco do Grêmio e para a torcida do Grêmio, né? Porque ver uma exibição como hoje, depois de uma exibição daquela de terça-feira, com certeza melhora muito, né, a nossa expectativa. E, cara, o que mais me impressionou foi como o time do Grêmio tava impondo o nosso jogo, né? O jogo que a gente tem tido com o Renato, um jogo de toque de bola no chão, um jogo que se precisa voltar uma bola para um zagueiro, volta, que se tem que abrir na lateral, abre. Um jogo, né, que tem muito pouco chutão. E hoje deu para ver o Grêmio, o time reserva, jogando no estilo que o Grêmio tem que jogar, no estilo que o Grêmio titular joga, um estilo, né, que o Grêmio adotou nesses últimos 2 anos e que tem dado certo, até porque em 2 anos aí são 4 títulos já, né, 4 títulos grandes. Então, a imposição do Grêmio é uma coisa que chama muita atenção hoje. Essa imposição, né, que o Douglas fez muito bem, quando ele pega a bola no meio, ele calma, ele respira, ele olha o jogo, ele vê o Marinho infiltrando por trás do lateral deles, ou ele vê o próprio PP passando por trás na outra lateral, ele busca o Jael no meio de campo. Então chamou muita atenção isso aí, né, cara? O Grêmio reserva jogou como Grêmio. Isso a gente pode abrir um ponto, né, cara, pro trabalho do Renato, que é mais um mérito pro Renato. O Renato, além de ter o grupo titular dele, o grupo da confiança dele, que ele trabalha uma metodologia de jogo, ele expande essa mesma metodologia para os reservas, que não tem a mesma qualidade que os titulares. Então, realmente, né, um mérito do Renato nesse trabalho é incrível. Mas, cara, voltando à tua pergunta, né, o Grêmio foi sensacional hoje e com certeza agora eu tô muito mais, eu não digo tranquilo, mas eu tô bem mais empolgado, né, para esse jogo aí de quarta-feira contra o Flamengo, que claro que vai ser um jogo difícil, né, o Flamengo não é o Vitória, é uma competição de mata-mata e o futebol é uma coisa imprevisível, por mais que o Flamengo tenha perdido pro Cruzeiro de 2-0, é outra competição e vai ser outro jogo totalmente diferente. Mas com certeza, cara, essa vitória foi uma vitória muito bem-vinda, né? Numa hora boa para a equipe do Grêmio e com certeza melhorou muito aí o ambiente que não era ruim, agora melhorou o ambiente dentro do Grêmio, cara. Então acho que foi um jogo muito bom para o Grêmio e um jogo que com certeza aí a gente tem que destacar porque os caras merecem. Dunk, já que tu fez o gancho aí, meu amigo, é inevitável a gente já começar a fomentar o jogo do Grêmio de quarta-feira. Jogaço, né, cara? Jogo importante, o Maracanã vai estar lotado. O Grêmio sabe que vai encontrar muita dificuldade frente à equipe do Flamengo. A equipe do Flamengo que vai sair pro jogo, mas o Grêmio também precisa sair pro jogo, senão vai dar empate. E pênalti é loteria, né, Catriel? A gente sabe que esse jogo de quarta-feira ele vai ser um jogo de xadrez e o Grêmio tem que ir bem preparado para esse jogo, né? É um jogo complicado. É importante lembrar, né? A gente não destacou assim especificamente porque o grupo hoje foi um destaque, mas eu queria lembrar agora só também a importância da consistência que o Paulo Vitor apresentou, né? No gol hoje foi bem seguro ele, né? E o Léo Gomes, né? O menino que deu assistência, a gente não pode não ter falado muito dele. Foi uma boa partida, mas é porque é difícil destacar um ou outro, né? Todo mundo foi bem, né? Então, assim, a gente só traz os principais, né? E como o Dunk disse, esse resultado foi importante, não só para os reservas em si, né? Mas para o time titular também, de ter uma tranquilidade, de não ficar preocupada que o Grêmio está perdendo no Brasileirão, ou que não está indo bem, ou de ser questionado essa estratégia, né, de poupar os jogadores, porque mesmo usando os reservas, o Grêmio tá lá em cima, tá entre os 4. Então, assim, os titulares vão para esse jogo do Flamengo sabendo que a responsabilidade é deles, que eles têm que vencer, que o Renato tá fazendo o papel dele, que os reservas, os meninos da base estão fazendo o papel deles, e que agora cabe aos titulares fazer também a função deles. E o Grêmio tem tudo para vencer, visto também digamos assim, esses últimos jogos do Flamengo, né? Que o Flamengo não vem com o mesmo espírito que tinha para o primeiro jogo. O primeiro jogo contra o Flamengo foi um jogo muito disputado e que tinha esse peso, o Flamengo líder, o Flamengo de uma sequência de vitórias. Agora já não, o Flamengo já perde a liderança, o Flamengo já perde contra o Cruzeiro na Libertadores.
Então, e o Flamengo ganha agora do Cruzeiro no Brasileirão contra o time reserva deles, né? Então, assim, enquanto o Grêmio ganha com os reservas e dá uma segurança, dá uma motivação para o elenco, o Flamengo vem nesse extremo oposto, que é a questão de perder essa confiança, justamente por perder a liderança, por ir mal na Libertadores. Então, eu acho que assim, vai ser na casa do Flamengo, claro, vai ser no Maracanã lotado, mas o Grêmio já calou o Maracanã uma vez, né? E não duvidem do Grêmio, isso pode acontecer de novo. Eu acho que vai ser um jogo difícil, mas temos que levar em consideração também. O Flamengo usou a maioria dos titulares dele contra o Cruzeiro. Então, a gente viu o Corinthians já nisso, né? Que vinha numa sequência usando os titulares, todo jogo usava os titulares e perde para o Colo-Colo. E até assim, eu brinquei, né? Vai usando os titulares, né, para ver no que dá. Coisa que o Renato já se previa. E o Flamengo vem nessa sequência, muda poucas peças de um jogo para o outro, mantém a mesma base. E uma hora isso vai prejudicar eles. Já está começando a prejudicar, né? Uma hora o time vai decair, uma hora o time não vai aguentar. Até hoje eu estava lendo lá a matéria, não me recordo o nome agora, né? Mas de um fisiologista de futebol, que ele fala: o jogador, quando ele disputa em média 3 partidas por semana, a chance dele ter uma lesão é de 75%. Então você imagina o desgaste do jogador, né? A questão também da cabeça, né? Da jogada. Porque você estuda um adversário, dali 2 dias já tem que estudar outro adversário e processar esse número de informações para um jogador que está sempre ali sendo titular também não é uma coisa fácil. Então, eu acho que o Grêmio, dentro e fora de campo, tem vantagem nesse confronto contra o Flamengo. É muito possível a gente passar, basta ter a confiança, basta ter a cabeça no lugar e saber propor o nosso jogo. Por mais que esteja no Maracanã, a gente precisa saber propor o nosso jogo e não se fechar, não se encolher como aconteceu lá na Arena no segundo tempo contra o Flamengo. É preciso que a gente, igual os reservas fizeram hoje, ditar o ritmo do jogo, propor o jogo e garantir esse resultado, porque tá empatado, né? Quem ganhar leva, então a gente precisa ganhar e claro que não queremos que vá para os pênaltis, né? Porque como você disse, até loteria é complicado contar com isso e o time do Grêmio não é um elenco para contar com os pênaltis, para esperar decidir nos pênaltis. Não, a gente tem elenco para ganhar no tempo normal e ganhar bem, ganhar para dar mais confiança ainda, principalmente pensando já na Libertadores, mostrar que a gente consegue levar esses 3 campeonatos, né? Por mais que a gente fale, o Brasileirão é terceira opção, mas os reservas mostram que a gente pode ainda ficar bem qualificado no Brasileirão. E só um ponto final para lembrar disso: às vezes a torcida fica, Brasileirão, mas assim não vai ganhar título e tal. Tudo bem não ganhar o título se a gente conseguir levar uma das taças copeiro que o Grêmio é. E também que a premiação do Brasileirão, ela é conforme a posição, né? O campeão lá vai ganhar uma premiação boa e depois do segundo colocado para baixo, conforme a posição, a premiação é maior. Então é importante esse resultado de hoje também nisso, para o Grêmio ficar lá no topo, pensando nessa parte financeira, né, do time se estruturar, de contratações, de ter um bom caixa, de ter uma boa remuneração nesse Brasileirão, ficando lá em cima. E o Grêmio está fazendo isso muito bem. Ano passado já fez isso de forma boa e parece que o Grêmio está mostrando para o resto dos times brasileiros como deve ser gerido esse calendário, como deve ser trabalhado, e agora o que tende é todos os outros clubes virem seguindo o Grêmio. É isso que a gente percebe, que o Grêmio está ditando como deve se jogar bola no Brasileirão, como deve reger isso, e ansioso para mais uma taça que eu acho que está vindo aí, porque o Grêmio está fazendo escola nesse Brasileirão, seja na categoria de base revelando, seja na gestão do futebol e seja jogando bola também. Valeu. Dunk, e esse Flamengo aí? O que ele vai esperar de dificuldade no meio de semana com esse Maracanã lotado? Bom, como o Catriel falou ali, né, cara, claro que é muito legal você usar os titulares assim, em várias competições, né, na Copa do Brasil, na Libertadores, no Brasileirão, mas uma hora tem que pagar a conta, né, cara, uma hora vai ter um jogo que talvez o teu volante, que vai estar sempre ali atrás da bola, como, por exemplo, não o volante, mas o meio campo, né, como o Diego, como o Paquetá, alguma hora eles cansam também, né, cara, também são seres humanos, eles podem cansar, eles podem se lesionar,
Então, alguma hora a conta de usar os titulares vai ter que ser cobrada. E essa conta eu acho que tá chegando pro Flamengo, porque eles não têm feito bons jogos ultimamente, né, cara? Aquele jogo contra o Grêmio aqui na Arena, né, o 1-1, por mais que no segundo tempo tenha sido um amasso, entre aspas, do Flamengo, né? Mas no primeiro tempo foi um jogo muito mais pro Grêmio. E também agora esse jogo contra o Cruzeiro do meio da semana, a gente viu, né, que o Flamengo não jogou bem, tomou um 2-0 do Cruzeiro. Então eu acho que o Flamengo não tá numa boa fase e esse time aí, o Grêmio tem tudo para se classificar, né, cara? Claro que não vai ser um jogo fácil, é Maracanã lotado, é um Flamengo que é o vice-líder do Brasileirão, então a gente não pode levar como se fosse um jogo fácil. Mas eu acho que o Grêmio vive uma fase melhor que a do Flamengo e o futebol é isso, né, cara? É baseado em fases. Assim como uma convocação para uma seleção, você tem que estar numa fase boa. Não adianta tu ter nome, não adianta tu ter elenco. Tem que estar numa fase boa, naquele dia tu tem que estar com a motivação certa, tu tem que jogar futebol, né, cara? Eu acho que o Grêmio tá fazendo isso melhor que o Flamengo ultimamente, apesar do empate que a gente teve aqui na Arena. Então eu acho que o Flamengo vai vir com força total, né? Porque afinal é Copa, né, cara? É um jogo que vai definir se vai ter a classificação ou não na próxima fase, se vai se manter vivo ou não na competição. Mas o Flamengo tem tudo para vir, entre aspas, enfraquecido, né? Por mais que com seus titulares, devido ao cansaço que o time do Flamengo tem que estar para essa temporada, né, cara? Porque como o Catriel mesmo falou, o calendário brasileiro é um absurdo, cara. Tem times aí que jogam 70 e poucos jogos num ano. Então é muito cruel o calendário brasileiro, né? Parafraseando o grande nosso capitão Maicon, né, cara, é desumano esse calendário brasileiro. Então, eu acho que o Grêmio tem essa vantagem de ter um time reserva confiável, né? Um time reserva que venceu contra o próprio Flamengo, um time reserva que venceu hoje contra o Vitória, um time reserva que a gente não tem medo de jogar, de que eles joguem, no caso, né? Então, eu acho que o Grêmio indo com sua força total, o Grêmio tem tudo para voltar do Maracanã com uma classificação para a semifinal da Copa do Brasil, assim como tem tudo para conseguir uma classificação para as quartas de final da Libertadores também. Show de bola. E é lógico que a gente vai estar cobrindo esse jogo na quarta-feira no nosso Twitter, comentando tudo que pode acontecer, os destaques, o que o Grêmio vai levar a campo. Então não deixe de seguir a gente lá no @imortalcast. Bom, gurizada, a gente já vai se encaminhando para a rodada final. Só lembrando o nosso torcedor novamente para seguir a gente lá no Twitter, no @imortalcast. E Catriel, rapaziada, o tricolor que quiser te seguir, meu parceiro, faz como? Só procurar lá, @CatrielCochin. Estamos aí postando as notícias do Grêmio, comemorando essas vitórias e projetando o jogo contra o Flamengo. Durante a semana a gente está aí, nunca se esqueçam, né? Um dia depois de cada jogo a gente está postando um episódio novo, comentando. E o Nato pode mandar aí também, né, o número certinho para quem quiser estar participando com a gente, né, comentando, mandando sua pergunta. A gente está aqui porque gremista ouve gremista. Cara, eu tô lá no Twitter, né, no @dunk57, o pessoal pode me seguir lá, a gente pode debater um pouco sobre futebol, sobre Grêmio, sobre esporte, enfim, só me seguir lá. E também queria reforçar o que tu falou, né, cara, o pessoal seguir lá no nosso @imortalcast, né, o perfil oficial aí do Papo Imortal, porque a gente tá lá, né, cara, fazendo a cobertura lance a lance do jogo, em dia de jogo também, falando aí sobre as novidades que acontecem com o Grêmio. Então é bem legal, né, para os gremistas que fiquem ligados lá, né, cara, para nos acompanhar aí no dia a dia do Grêmio. E também reforçar o que o Catriel falou, né, cara, você pode mandar sua pergunta aí, o seu recado, qual é a tua expectativa pro próximo jogo, o que que tu achou do jogo que aconteceu, que com certeza vai acabar aí aparecendo em algum programa, né, cara? Então o Nato passa depois o número certinho aí, eu não vou passar porque eu não me lembro. Mas é isso aí, galera. Fiquem ligados nas nossas redes sociais também, que a gente vai estar aí sempre lançando os programas lá no Twitter, divulgando com o link certinho. Então fiquem ligados aí, galera. É isso aí, valeu. Então tá, pessoal. Nação Tricolor, como os gurias já mencionaram, a gente tá com um novo quadro. A gente quer que você se comunique com a gente, mande o seu questionamento, mande o seu comentário pra gente, e quem sabe a sua mensagem pode ser selecionada e aparecer aqui no podcast pra gente poder debater isso no nosso programa. Então fica ligado. O número para contato para você mandar pelo WhatsApp é o 51, é o 9326
6279. Vou repetir, 51 DDD, o código de área, telefone 9326-6279. Isso com o dígito 9 na frente. Nação Tricolor, foi um prazer estar aqui novamente com vocês. Você sabe que o Papo Imortal ele vem sempre depois do jogo do Grêmio, um dia depois, ele já está subindo nas nossas redes sociais, tanto lá no Twitter quanto no nosso canal no YouTube. Se você ainda não for inscrito, procura lá pelo Papo Imortal no YouTube, que a gente sempre sobe o programa lá para todo mundo poder acompanhar. No mais é isso, rapaziada. A gente vai estar cobrindo o jogo do Grêmio da quarta-feira, então fiquem ligados. Grande abraço, Nação Tricolor. Tchau, tchau.